Agosto Dourado é uma campanha que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, por ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa da amamentação exclusiva até o 6º mês de idade. Infelizmente, somente 4 em cada 10 crianças no mundo têm aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Para falar um pouquinho sobre esse assunto e dar algumas dicas que facilitam a alimentação, eu recebo aqui na nossa casa a consultora materna Rafaela Rodrigues. Rafa, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Muito obrigada pelo convite. Amei o seu cenário, me senti tão em paz. Que gostoso! Amei te conhecer. E é tão bom falar com mães, né? Depois de ouvir esses relatos lindos de amamentação. Realmente é maravilhoso depois que tudo dá certo, mas no começo, para algumas mães, às vezes é um pouco muito difícil. É muito desafiador, né, Rafa? É uma prova de amor e resistência para algumas mães, né? Porque quando não se tem informação, muitas vezes as lesões acontecem, os desmames acontecem antes do previsto, né? Porque pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, a recomendação é amamentar até o 6º mês de vida. E a gente sabe que essas taxas, elas são baixas, né? Muitas mães não conseguem amamentar, mas por falta de informação. Então, graças a Deus que agora a gente tem esse agosto dourado para levar informação para mais e mais mães, né? As mães, elas estão se empoderando mais de informação. Então, elas estão conseguindo seguir em frente com a amamentação e tendo histórias lindas como essas mães que colocaram aí os relatos para contar. Exatamente. Eu acho isso muito gostoso mesmo. Quando a gente pensou na pauta, e hoje a gente estava falando assim, vamos pedir para as pessoas mandarem mensagens. Quando a gente falou das mamães, né? Eu acho que quem já foi mãe, por exemplo, a Claudete, que os filhos estão grandes, deve passar, você deve relembrar tudo isso. Sim, e para as mamães de primeira viagem, assim, eu tenho amigas que se tornaram mamães e elas sempre têm muito medo, Rafa. Então, assim, medo, né, da gravidez, de estar tudo bem, medo na hora do parto, né, se ela vai conseguir um parto normal, que é o que ela deseja e nem sempre é possível. E depois que nasce, eu acho que o medo parece maior. Primeiro porque tem uma vidinha ali para ela cuidar e ela se sente mega responsável, né, pelo filho. E assim, a amamentação, porque fica esse tabu de assim, e se eu não conseguir? Elas já pensam que elas não vão conseguir, né? E o que é muito triste se você for pensar, porque ela fala assim, ai meu Deus, e se eu não conseguir? Não, calma, pensa que você vai conseguir. Exatamente. Qual que é esse primeiro passo que a gente poderia dar para as mamães em relação à amamentação? O filhinho acabou de nascer. O primeiro passo, eu acho que é buscar a informação ainda durante a gestação, né? Porque você se prepara para tudo, né? Você se prepara para um parto normal, que hoje em dia as mães estão mais se preparando para esse parto, né? Para dor. Muitas mães não têm mais tanto medo do parto normal quanto antes, né? Hoje em dia a cesariana não é mais uma primeira opção. E aí, a mãe que se prepara para esse momento, ela sabe como vai acontecer as transições do leite, como vai descer o colostro, quando vai descer, quais são as modificações que ela vai ter na mama. Porque a mãe que chega na maternidade, acaba de ganhar o bebê e não sabe quais são os processos que ela vai passar, ela realmente se sente sozinha, porque a equipe de enfermagem, ela não está ali o tempo todo, né? Ela chega, te entrega o bebê e fala, olha, o filho é seu, agora a gente precisa amamentar. E ela não sabe nem por onde começar, ela não sabe pegar esse bebê, como colocar esse bebê no peito. Então, tem alguns mitos também de preparo da amamentação durante a gestação. Não existe um preparo dessa mama durante a gestação. Não precisa passar bucha, não precisa tomar sol, não precisa passar pomada. Porque o organismo, ele já se prepara sozinho para esse processo. Durante a gestação, a sua mama, ela se prepara com modificações. Então, a gente tem um peito aqui, posso pegar para te mostrar? Favor. Licença. Então, a areola, ela começa a ficar mais escurecida durante a gestação. Tem uns pontinhos aqui que ficam mais salientes, que é como se fossem uns cravinhos no peito. Então, essas glândulas, elas liberam uma lubrificação natural. E aí, quando essa mãe faz um atrito de bucha ou passa uma pomada, acaba fazendo um atrito maior
E aí dificulta aquela amamentação. Quando o bebê vem para o peito, acaba lesionando aquela pele, porque ao invés de engrossar a pele, deixou a pele mais fina ainda. Então são os mitos da amamentação que acabam assombrando aquela mãe. E a mãe, quando ela não tem uma informação correta, ela faz tudo o que todo mundo fala, né? Exato. E geralmente a rede de apoio, que também não tem informação, geralmente são os avós, eles orientam o que foi orientado para eles antigamente. E muita coisa mudou. Então essa mãe, quando ela chega na maternidade, ela tem que entender que independente da via de parto dela, se vai ser cesariana ou normal, ela vai ter leite. E quanto antes esse bebê vier para o peito, porque o bebê, o ideal é que ele venha para o peito logo após o nascimento, se o bebê nasceu bem, que é chamada golden hour, né, a hora dourada. Então, essa primeira hora para o bebê é fundamental para aquelas mães que têm um mamilo invertido, que é o mamilo para dentro. Então, é fundamental, porque nessa primeira hora o bebê ele tem o sentido de olfato mais aguçado. Então, ele consegue sentir o cheiro do leite, buscar aquela fonte de alimento. Então, quando ele é privado desse momento, dessa primeira hora de vida, de estar em contato pele a pele com aquela mãe, ele passa por um período que ele dorme longas horas depois do parto. Então, isso dificulta o processo da amamentação, entendeu? Então, é uma fase de aprendizagem, não é fácil. A mãe, ela passa por um período de aprendizagem nos primeiros 15 dias, que é o período que muda muito a mama dela. E muda também o leite, né? Porque ele tem um processo, né, o leite. A primeira semana é o colostro, é isso, Na verdade, é os primeiros 3 dias é o colostro. É um leite mais salgadinho, é um leite mais viscoso, levemente amarelado. E ele sai em pequena quantidade. Em média, uma mãe produz em média de 3 a 7 ml. E geralmente é compatível porque o organismo do bebê, o estômago, comporta somente pouca quantidade, de 3 a 7 ml no primeiro dia de vida. Então não adianta a mãe produzir muito, que o bebê também não vai ter condições de mamar tudo aquilo. E aí a partir do 3º ao 5º dia começa o leite de transição, que é o que a gente chama início de apojadura, que é quando a mama fica mais dura, é o que os antigos chamam de peito empedrado, o leite começa a ficar mais viscoso, né, a mama mais cheia, porque o seu organismo ele começa a entrar no período de regulagem de produção. Ele começa a entender qual é a demanda que o bebê precisa para mamar. Então, ele produz em excesso até que ele entenda que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas e a quantidade que é suficiente ou não para aquele bebê. Então, é um período de até 15 dias e depois disso vira um leite maduro que vai até o desmame daquela criança. E o que a gente tem que ficar atento? Por exemplo, as mamães falam assim, seu filho mama de quanto em quanto tempo, né? Como que eu sei a hora de parar, por exemplo? Existe isso? O bebê ele tem alguns sinais de saciedade. Nesses primeiros 15 dias, ele não tem uma regularidade muito boa de mamada, porque ele está num período de aprendizagem. Então, ele passa por um período de até 2 a 3 horas de intervalo. Então, na fase do colostro, que é os primeiros 3 dias, tem bebê que mama de 1h30 a 1h30. Então, é mais frequente o bebê no peito, mas depois ele vai espaçando. E aí, uma mamada boa é aquela mamada que o bebê faz uma mamada efetiva. A gente não precisa controlar tempo, e sim efetividade da mamada. O que é isso? O bebê ele precisa sugar e engolir. O que acontece é que muitas mães ficam achando que o bebê está no peito e está mamando. E na verdade não, nem sempre. Ele precisa o tempo todo ficar em atividade, porque o bebê às vezes fica 1h30 no peito, ele só dorme. E aí você vai tirar do peito, ele dá sinais de que não está satisfeito, porque ele acorda, chora e quer mamar de novo. Quer mamar de novo. Então um bebê que sai do peito relaxado, em sono profundo, é um bebê satisfeito, é um bebê que fez uma mamada muito boa. Então, e um outro sinal de saciedade também, se ele está fazendo xixi, cocô, está dormindo bem. Bom, na prática, o que a gente pode mostrar para as mamães? Eu gosto bastante de orientar o uso de uma poltrona de amamentação, porque principalmente nos primeiros meses, a mãe ela precisa se sentir mais confortável. E às vezes amamentar na cama ou no sofá deixa a mãe bem desconfortável e dói muito a lombar, né? Então a mãe ela precisa estar bem posicionada e bem ereta. Então ela precisa estar bem com a postura bem certinha. E a almofada de amamentação também é outra coisa que ajuda bastante. E ela não serve somente para segurar o bebê.
ela serve para ser posicionada em cima do braço da poltrona, para sustentar o seu antebraço. Para a mãe não cansar. Para a mãe não cansar, porque ficar 45 minutos com 3,5 kg no colo, às vezes a gente não pensa que vai cansar, né? Exatamente. E aí a posição correta para o bebê no peito é sempre a cabecinha mais inclinada para trás. Porque ele precisa abocanhar o peito de baixo para cima. Então, quando a mãe vem com o bebê de frente para o peito, ele fica com o nariz afundado no peito. Então, é uma mãe que precisa segurar o peito para o bebê respirar. O posicionamento correto é aquele posicionamento que o bebê vem de baixo para cima. Então, a narina dele fica totalmente livre e o queixo fica em contato com o seio. Então, o bebê ele fica o tempo todo com o auxílio da mandíbula, porque a mandíbula ela faz o movimento junto com a língua, então consegue extrair maior quantidade de leite. E ele não se cansa tentando respirar com a mãe bloqueando a respiração dele com o peito. Então esse é um posicionamento adequado. E aí o antebraço da mãe tem que estar sempre bem colado com o tronco. Porque a mãe, quando a mãe está com dor na mamada, porque está com lesões na mama, ela fica muito tensa, assim, ó. E aí ela espreme o bebê contra o peito para o bebê realmente não soltar o peito, porque se começar de novo a mamada vai doer ainda mais. Então, se tá doendo, é porque tem alguma coisa errada e precisa investigar isso, porque uma amamentação não é para sentir dor. Vou ler mais umas mensaginhas pra gente ficar bem de olho nas mamães mandando pra gente aqui, ó. Vamos lá. Da Kátia de São Paulo, boa tarde. Queria contar a minha experiência com a amamentação. Não é fácil, mas é a melhor coisa que uma mulher pode realizar. Tenho 2 bebês, um deles tem 3 anos. Infelizmente, não o amamentei. Tive medo, pois ele sofreu uma broncoaspiração aos 21 dias. Ele é nosso milagre. Já o Felipe, aos 4 meses, tem amamentação exclusiva. Ele é a minha superação. Que história linda, Kátia, que demais. Que Deus abençoe a sua família. Um beijo grande pra você. Que bom, né, Kátia, que você teve essa outra chance, né, de fazer com seu bebê. E as mamães ficam preocupadas mesmo. É normal de mãe, é normal. Maria Rosa, de Venceslau Brás, Paraná. Olá, me chamo Maria Rosa. Sou mãe da Maria Júlia, de 6 meses. Quero compartilhar com vocês a minha experiência incrível de poder amamentar. Que lindo, Maria Rosa, que linda. A Maria Júlia também é linda, viu? Um beijo grande para vocês duas. Que Deus abençoe. Ai, que delícia. É muito gostoso isso, né, Rafa? Eu acho que você deve ter muito testemunho, né, das mulheres que falam pra você que elas querem melhorar e eu quero que não... Porque eu acho que a maior coisa, assim, é a dor e a preocupação. Existe alguma forma da gente conseguir segurar essa dor, controlar essa dor? Como que ela acontece? As dores, elas acontecem por conta das lesões, né? E nesse período dos 15 primeiros dias, que é a pojadura, que você passa pelo período de transição do leite, o peito fica muito endurecido. Então, a gente precisa cuidar da mama. Como que é cuidar da mama? A gente precisa aprender a manusear aquela mama para o bebê vir para o peito. Porque quando o bebê vem para o peito e o peito está muito duro, ele vem para o peito e pega somente o bico. Sim. E é exatamente isso que ocasiona dor e muitas vezes lesiona o bico. Porque quando o bebê suga o bico, não sai leite. Ele precisa abocanhar a maior parte de areola, que é aqui atrás que fica esses ductos, esses caninhos, que conduz o leite até a boca do bebê. Então, ele precisa abocanhar aqui e fazer o movimento de extração de leite. E quando a mama está muito endurecida, o bebê ele não consegue fazer esse sanduíche para abocanhar. E aí ele pega, escorrega e vem para o bico. E aí isso machuca o peito. Então, essa mãe ela precisa saber fazer a massagem. Como que é essa massagem? A gente segura a mama com as 2 mãos, faz um shake, como se fosse um milkshake mesmo com o peito, sacode mesmo o peito. E depois a gente precisa, com o dedo indicador, pressionar em volta da areola, contra o tórax e movimentar, porque tem vários carocinhos de leite que a gente precisa dissolver para a mama amolecer. Então, antigamente, as pessoas usavam ir para o banho de água quente para esse leite amolecer. Até amolece, só que a água quente ela também vasodilata. Então, ela aumenta depois a quantidade de leite. Ela começa a drenar o leite, mas depois empedra mais ainda. Então, aí o desconforto é maior. Então, a massagem manual é o ideal. E nesse momento, a gente vai fazer em volta da areola toda, porque a gente precisa deixar essa areola bem molinha para o bebê mamar.
Aham. para evitar as lesões. Então, as mães que se preparam durante a gestação, elas já sabem que elas precisam fazer isso quando começar essa troca do colosso para o leite materno, entendeu? Então, aí elas não vão ter lesões. É pouco provável a mãe que busca essa informação, que faz todo esse preparo da mama, que tem essas lesões na mama. Geralmente tem essa lesão porque não tem essa informação. Rafa, que demais. Eu acho que a gente precisa de que você volte mais vezes, porque eu já achei muito legal da gente ter falado, né, das mamães, e elas tá mandando, tanta gente mandando mensagem. Eu acho que é um assunto que as mamães gostam muito de falar. É importante falar dos tesouros das mamães, né? E eu quero que você depois ensine pra gente como é que a gente conserva o leite, como é que a gente tira. Perfeito. Pode ser? Claro. Então volte sempre na nossa casa. Já que você gostou, a casa é sua. Obrigada. Um beijo grande pra você, viu? Fica com Deus. Ah, eu adorei. E ó, aproveita e faz pergunta pra Rafa. Segue ela no Instagram, ó, @rafa.consultoriamaterna, tudo junto. Tem o canal também no YouTube, que é Amamente Sem Dor. Gostou, mamãe? Então aproveita e já olha lá, tá? E o WhatsApp da Rafa é o 12 99192 222, tudo 222, 12 99192 222. Um beijo. Beijo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ah, eu adorei, minha gente. Aproveita você aí de casa, né, que é mamãe. Ai,